E a gente está com um telespectador ao vivo para fazer uma pergunta para vocês. Leonardo de Guimarães. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde. Privilégio ter você aqui conosco. Prazer é meu. Eu estava vendo anteriormente em relação ao comentário que ele fez com o José, né? Eu peguei na metade, mas eu queria saber a opinião dele, se ele fez, se naquele período de escravidão dele foi um tratamento de Deus ou até mesmo uma punição, porque apesar da conjuntura toda, ele era o filho mais novo, não lembro bem, e também ele era uma espécie de delator, porque ele falava as coisas erradas que os irmãos faziam. Esse período de escravidão, esse sofrimento, foi mais um tratamento de Deus ou até mesmo uma resposta das coisas que o pai dele anteriormente fez de errado, em relação de ter enganado o irmão, nessa situação, né? Certo. Qual foi o propósito de Deus na vida de José? Certo. Leonardo, eu quero te agradecer pela sua participação, pela sua pergunta, né, dizer para você estar conferindo aí a resposta aí pela sua televisão. Deus te abençoe. Tá, joia, obrigado. Bom dia. Bom dia. Olha, uma coisa que nós, inclusive, lemos no texto de Gênesis capítulo 37, os 3 versículos que nós lemos, fala que José, ele trazia as más notícias dos irmãos para o seu pai. Então, José, ele tinha essa característica, né, de ser o dedo duro, delator. Isso, com certeza, foi mais uma das coisas que possibilitaram, que excitaram a ira dos irmãos, né? Porque ninguém gosta de estar perto de um dedo duro. Difícil, né? E o texto não diz que José falava as coisas boas, o texto só diz que José falava as coisas más dos irmãos. Sim. Talvez até mesmo por causa da intimidade que José tinha com Jacó, o seu pai, e ele, por entender ou estar mais próximo do coração do pai, ele chegasse e abria e contava tudo. Mas isso não justifica o fato dele defraudar os irmãos. Agora, uma outra coisa interessante que o texto diz é que ele contava as coisas más que os irmãos faziam. O texto não diz que José inventava as coisas que ele não mentia. Dos irmãos. Então, aquilo que ele falava eram fatos. Mas isso não elimina a consequência no relacionamento dele com os irmãos. Certo. Então, apesar de todo o contexto, José ainda era um dedo duro. Esse é o fato. Certo. Né? Agora, o que aconteceu na vida de José depois que ele é vendido pelos irmãos? Quando nós olhamos o próprio José lá na frente, ele vai entender que o fato dele ter sido vendido pelos irmãos para aquela caravana e posteriormente para o Egito, né, para Potifar no Egito, foi providência de Deus para que Deus, através da vida de José, salvasse não apenas a sua família, mas salvasse a humanidade. Então, a fome que veio, ela não veio só sobre o Egito, ela veio sobre toda a região. E ali, José, no seu processo de cura, ele vai entender que aquilo foi um propósito de Deus. Quando nós olhamos mais na frente e vamos ver que aí, quando Jacó, depois que ele tem de novo o encontro com José e as coisas são restauradas, Jacó vai também entender que foi uma bênção de Deus José ter sido levado para o Egito. E nós vamos ver que ali havia um propósito maior de Deus. Nós não temos nenhuma base para afirmar que José foi levado
por causa de uma maldição dos seus pais, por causa do erro de Jacó. O texto, por mais de uma vez, é muito claro quando diz que ele foi levado com o propósito de Deus. Agora, todas as coisas que José passou foram situações necessárias para que Deus moldasse o caráter de José e para que colocasse José como referência e símbolo profético para o seu povo. Nós não devemos esquecer que José é mencionado lá em Hebreus capítulo 11, que ele profetizou através do seu próprio corpo, porque ele se negou ser enterrado no Egito. Então ele, depois de ser embalsamado, seu corpo preparado, mumificado, ficou para lembrar o povo de que Deus tinha feito uma promessa para os seus antepassados e que eles um dia sairiam dali. E isso foi lembrado como ato de fé. Então, eu acho que vale a pena a gente lembrar disso. Ele, através do seu próprio corpo mumificado, foi um sinal profético para o seu povo na escravidão do deserto. Foi um sinal da promessa. Então, não creio que tenha sido por maldição ou por consequência do erro do seu pai, mas sim um propósito de Deus muito maior do que José pôde alcançar no momento da ferida. Eu estou com uma pergunta de uma telespectadora, pastor. Ela não deixou o nome e ela falou o seguinte, que ela hoje está realizando um propósito. Tem um tempo que ela está em um determinado propósito, porque em alguns momentos ela teve um sonho, onde esse sonho ela se casava com uma pessoa. E a irmã dela teve o mesmo sonho que ela. E a partir deste sonho, ela começou um propósito em relação à realização deste sonho. Só que ela não tem visto resultados, né? Não tem acontecido resultados. Ela está no propósito, mas nada tem acontecido. O que ela deve fazer? Deve parar? Deve continuar? Enfim. Cris? Ela não deixou o nome, né? Não. Não. Olha, minha querida, quando Deus ele nos dá um sonho, né, e a gente tem a certeza, né, de que esse sonho vem dele, nós devemos, né, buscar, orar, né, para que isso se estabeleça na nossa vida. Mas se existe dúvida no seu coração, acho bom parar e perguntar para Deus, né, se de fato isso veio dele, né, se de fato isso confirma, né, e faça como o Gideão fez, né, Gideão ele fez prova, né, com Deus, né, Gideão ali ele colocou a lã, né, a lã molhou, depois ele pediu para que a lã então ficasse seca, né, eu percebo que você mesmo acaba que está em dúvida, né, com relação a isso. Né? Então, ou seja, você está vendo que não está acontecendo, você está vendo que o tempo está passando, né? E as coisas não estão acontecendo. E aqui existe um ponto que eu quero ressaltar com você, porque Deus, às vezes, ele nos dá um sonho. Ele traz para o nosso coração um determinado propósito dele. Mas, muitas das vezes, Deus não fala o tempo. Né? Nós temos que entender que o Deus é o Senhor do tempo, o tempo está nas mãos dele. E quando o tempo vai passando, isso não vai acontecendo, o nosso coração começa a ficar ansioso. Poxa, mas Deus me deu o sonho, não está acontecendo, é propósito, não é. Né? Então, cada promessa de Deus, existe um tempo para que ela se cumpra. A gente vai ver isso mesmo até na própria vida de José, né, que a gente está falando. Então, existiam coisas que existia um propósito na vida de José, mas também existia um tempo para que esse propósito se cumprisse. Né? Então, eu acredito que o tempo de Deus, né, na sua vida vai ser estabelecido, mas a partir do momento também que você descansar nele. Se você tem a certeza de que o sonho é de Deus, de que realmente existe um propósito, né, de Deus a respeito disso, né, você precisa então descansar nele, porque Deus é fiel para cumprir, né, aquilo que ele prometeu. É verdade. Eu quero colocar, porque pelo que a gente entendeu, é um propósito que ela está fazendo para se estabelecer o plano de Deus, que ela entendeu que é o plano de Deus na vida dela, na área emocional. Isso. Né? Então, parece que é o casamento. A experiência que eu e a minha esposa temos é muito particular. E assim vai ser a sua. Vai ser uma experiência particular. Então, Deus ele vai no tempo que você estiver pronta e no tempo que esta outra pessoa estiver pronta,
ele vai estabelecer e vai trazer os sinais que vocês precisam para entender que há um propósito de Deus na união de vocês dois. Mas se o outro não entendeu, é porque ainda não foi o tempo. Se você já entendeu, comece então a gerar isso até na vida do outro, mas em silêncio. Aguarde no Senhor em silêncio. Então, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, ele fala a respeito disso. Então, aguarde em silêncio e há esperança. Então, a minha experiência foi algo muito parecido com isso. O Senhor falou com a minha esposa que tinha uma pessoa preparada para ela, mas que ela ainda não estava pronta. Certo. Só que eu também não estava pronto. E aí? Foi o tempo de Deus para que ela ficasse pronta e para que eu ficasse pronto. Com certeza ela se empenhou muito E para poder quando- ficar pronta, né? Ah, eu quero ficar pronta logo. Quando isso aconteceu, foi assim, em menos de 6 meses. Então, nós conversamos no dia 3 de março e casamos no dia 9 de agosto. Então, a primeira vez que nós paramos, sentamos para conversar a respeito de namoro, foi já falar em casamento. E a segunda vez já foi para marcar a data do casamento. Então, assim... Vocês nunca tinham se visto? Não, a gente já se conhecia, mas a gente nunca tinha conversado a respeito. E quanto tempo de casado vocês têm? Nós vamos fazer agora, no próximo mês, 11 anos. Que bênção. Cada um tem uma história, né, Cada um gente? tem uma Por isso história. que Deus, ele trabalha bem individualmente com cada um, por isso que a gente precisa de estar alinhado mesmo com o Senhor. Isso. Agora, continue no propósito para que você fique atenta aos sinais que Deus vai te dar. Eu acho que isso é importante. Então, se você está num propósito para se preparar, se prepare. Aquele que é santo, que se santifique mais. Assim diz a palavra do Senhor. E a gente tem uma outra participação aqui da Juscelia, de Belo Horizonte. Eu tenho um irmão que estava se recuperando do uso de drogas e estava bem, só que agora ele está sem forças para continuar a lutar contra esse vício. Como que eu posso ajudá-lo? Carol, a questão da reincidência é algo mais comum do que a gente pensa. Quem trabalha com a restauração e a reabilitação, ele sabe disso. Isso não quer dizer que esse caminho que o seu irmão está tomando seja um caminho sem volta. É que ele, em determinados momentos, vai realmente se sentir fraco, vai realmente precisar de uma ajuda especial, de um amparo. O que você faz? Tente suportá-lo em amor. Tente ser uma escora. A Bíblia também nos orienta que um ao outro ajudou. Então, você já percebeu que esse é o momento que o seu irmão está precisando de ajuda. Então, chegue junto dele, seja um ajudador, faça aquilo que ele está precisando, que é ver o amor, a compreensão Amém. e a aceitação. Amém.